Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Quero dar aqui as boas-vindas novamente a vocês. Hoje a gente já começou com muita gente na nossa sala. Eu fico sempre muito feliz. A gente já está batendo 150 pessoas, né? E a gente sabe que o pessoal vai entrando ao longo do caminho. Estava olhando aqui o chat ao vivo, vendo que a gente tem de novo pessoas do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do interior de São Paulo, né, o pessoal ali de Recife. Então, olha, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou deixar, então, para a Thelma dar as boas-vindas dela e a gente já começa, ok? Thelma? Oi, pessoal, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo prestígio. Vocês podem ter certeza que o prestígio de vocês super nos motiva, né? Da gás, energia e vontade de continuar fazendo esse trabalho que a gente tem, pelos feedbacks que a gente tem recebido, tem ajudado um monte de gente no momento que não era planejado por nenhum de nós. Então, obrigada pela presença, obrigada pela participação. Como vocês, a gente encaminha para os inscritos, né? Agora, a partir do momento que a gente começou a fazer a live via YouTube, a gente está encaminhando para os inscritos a avaliação. A avaliação é uma excelente ferramenta, nos ajuda a ver o que a gente tem que melhorar, obviamente, e principalmente nos dá muitas ideias e sugestões de temas. Então, a gente conta com vocês para isso. Outra coisa que as pessoas têm pedido, e na nossa primeira live via YouTube, as pessoas ficaram com dúvidas, inclusive nós, como é que eu faço para solicitar material, já que no YouTube a gente não consegue inserir o link. Então, o link já, quando a live finaliza, ele está nos comentários. Então, finalizou a live, tá nos comentários tem um link. Quem preferir, pode solicitar também por e-mail. Eu vou colocar aqui no nosso chat qual é o e-mail para solicitar o material. Tá bom, pessoal? Então, ao invés de solicitar via link, a pessoa solicita via e-mail. Se a pessoa prefere via e-mail, tá tudo certo. E aí ela escolhe o caminho que ela preferir. Ou via e-mail ou via link. Obrigada pela participação. Já antecipo. Lúcia, eu não vou contar, não, qual é o tema da semana que vem. Fazer uma maldade, deixar o pessoal curioso até o fim do nosso webinar. Às 5 horas todo mundo vai saber. E já a gente tem uma novidade. A gente está lançando, com tudo isso que apareceu, né, gente? Com a pandemia, a gente se tornou muito mais criativo, muito mais proativo. E a gente está com uma série de novidades. E a gente tem um cardápio, a gente está lançando, já estou antecipando aqui em primeira mão, que nós vamos lançar um cardápio de soluções para os colégios parceiros. Então, já avisem os seus mantenedores, os diretores das instituições que vocês trabalham, os próprios diretores e mantenedores estão aqui presentes com a gente agora. Já estou lançando de antemão que a gente pretende fazer um lançamento desse cardápio. Então, já fiquem atentos, peçam para as pessoas interessadas também já nos pedirem, e aí, mais para frente, vocês terão maiores detalhes. Lúcia, agora é com você. Bom, então vamos lá. Antes da gente começar, só acho que talvez uma coisa que é bacana a gente também comentar é que alguns de vocês têm pedido certificados para nós, né, Thelma? E então, quem precisar de certificado também pelo mesmo canal em que vocês pedem o material da apresentação, tá bom? Então, assim, mais uma vez, agradeço a presença de todos. E vou agora, então, compartilhar aqui a minha tela para a gente começar com o nosso conteúdo dessa tarde. Muito bem. Eu imagino que vocês estão vendo a minha tela. Vou pedir para vocês, acho que sim, até eu já estou vendo aqui, porque eu estou acompanhando vocês no meu
no meu celular, então fiquem à vontade para colocar comentários no chat que eu estou acompanhando, tá bom? Estou aí com uma xará, hein? Lúcia Rodrigues, de Diadema, que acabou de dar um oi, do Colégio Espaço Criança. Bom, vamos lá, né? Hoje o nosso tema é a sala de aula invertida, mas, assim, com o objetivo da gente pensar como é que essa tendência, essa prática pedagógica pode nos auxiliar no momento da retomada das aulas. Eu sei que está bem confuso, né? Eu vou até, assim, da outra vez eu já fiz isso. Quem puder, coloca no chat se vocês acham que é setembro, outubro ou novembro que a gente começa a voltar, né? Eu sei que está bem confuso isso, né? O pessoal do Rio de Janeiro está sofrendo um montão, porque está uma indecisão muito grande por ali. E, olha, o Otton falou que ele acha que volta em 2021, né? Assim, ninguém tem certeza, mas eu acho que, como eu tenho dito bastante, o mais importante é a gente estar pronto para quando isso acontecer, seja setembro, seja 2021. E considerando que uma das saídas que as escolas têm pensado, que é de televisionar ao vivo as aulas presenciais e transmitir para quem está em casa, essa é uma solução de investimento muito alto e de infraestrutura que precisa ser bem amarrada. Então, o objetivo da gente é trazer algumas outras soluções, entre elas aqui a sala de aula invertida, para que a gente possa ter também outros caminhos, seja para adicionar, olha, vários falando em 2021, hein? A coisa tá feia, né, pessoal? Tá bem, estamos todos assustados com isso. Mas vejam, seja mesmo 2021, com certeza vai haver um momento de retorno parcial, né? E vocês vão ver aqui pela apresentação da sala de aula invertida que ela pode ser uma solução tanto para o colégio, que vai por aquele caminho de televisionar ao vivo as aulas presenciais, né? Então, a sala de aula invertida pode ser mais um instrumento, né? Até para, de repente, não precisar televisionar tudo. E quem não vai conseguir construir essa solução de televisionamento das aulas, com certeza é uma ferramenta maravilhosa para a gente poder fazer a entrega do conteúdo com qualidade. Então, vamos lá, eu quero apresentar para vocês o John Bergman. Ele é uma pessoa que eu admiro muito, porque ele é um professor de ciências da natureza, né? Então, ele trabalha com ciências, com química, ele não dá aula de física, e ele se apresenta para todo mundo da seguinte forma: I'm a teacher, né? Eu sou um professor. Então, é assim, muito curioso que, apesar dele ser uma pessoa muito estudada no ramo da pedagogia, no ramo da... Gustavo, a live está sendo gravada assim, tá? Então, depois a gente também distribui e deixa disponível aqui a live gravada. Então, como eu estava falando do John, e ele, apesar de ser um super estudioso, ele sempre se apresenta como professor, porque ele diz que é o que ele mais faz. Ele tem mais de 10 livros escritos sobre sala de aula invertida, né? Ele é o pai dessa metodologia. Em português, nós temos esses 2 livros, que são super acessíveis da gente conseguir para adquirir. E aqui eu queria dar um depoimento do próprio John, né? E assim, realmente fazer um coaching aqui do que ele disse sobre o sentimento dele como professor. Né? Ele disse assim: os professores são algumas das pessoas mais incríveis do mundo. Eles trabalham para o melhor dos seus alunos. No entanto, eles aprenderam e se formaram em um sistema que é difícil de mudar. Foi difícil para mim mudar. Então, ele está dando o depoimento dele enquanto professor, que está lá no dia a dia com, né, o pé na sala de aula. E aí ele termina: eu gostava de ser o centro das atenções em sala de aula e tive que abrir mão disso. E foi a melhor coisa que eu fiz.
Então, vejam, ele não montou a sala de aula invertida pensando na pandemia, mas pensando na aula corriqueira, normal, do antigo normal, né, digamos assim, e pensando, na verdade, em como trazer maneiras diferentes de fazer a entrega do conteúdo. Então, no webinar de hoje, nós vamos dividir aqui o nosso estudo. A Rosana está até falando que já assistiu uma live excelente com o John. Ele é super didático, né? Então, além de tudo, ele realmente um super teacher, né? Então, assim, utilizando do conhecimento que ele deixa para nós, né? A gente vai aqui dividir o nosso webinar em 4 etapas. O primeiro, a gente vai falar de visões de ensino e aprendizagem e a sala de aula invertida enquanto conceito. Depois, como planejar e estruturar a sala de aula invertida. Depois, a gente vai fazer um pequeno experimento e a gente vai finalizar colocando tudo isso dentro daquilo que a gente está chamando de fase de revezamento, né, na retomada das aulas, incluindo nessa fase de revezamento a sala de aula invertida. Bom, então, entrando na primeira fase, né, que a gente vai falar das visões, principalmente da visão tradicional de ensino-aprendizagem, o professor, ele se coloca muito como transmissor do conhecimento. E, assim, é muito difícil isso para nós, isso gera um peso em certos momentos, né, que a gente fala, quando o aluno vem com uma pergunta que a gente não sabe responder, a gente fica até se sentindo super mal, né? Porque, puxa vida, eu tinha que saber responder, como se o professor tivesse que ser uma Barça, né? Ou tivesse que ter uma Barça dentro da sua mente. E isso é muito complicado para nós, mas não só do ponto de vista daquilo que a gente sente que é obrigado a saber de tudo e conhecer tudo, mas porque isso implica em uma postura na maneira como a gente trabalha o conhecimento, né? Então, dentro desse modelo em que o professor, ele se acredita como sendo responsável pela transmissão do conhecimento, a gente acaba tendo esse modelinho, né? Esse modelinho muito tradicional de aula. Deixa eu dar uma ajuda aqui para o Emerson, para tirar os comentários da tela, Emerson, é só você virar o celular na horizontal, tá bom? Aí você vai ver o vídeo e não vai ver o chat, ok? Então, dentro dessa perspectiva do professor como transmissor, né, o professor vai lá, ele dá uma aula expositiva, porque ele tem que transmitir o conhecimento, os alunos anotam, né, depois eles memorizam aquilo que eles anotaram, ou aquilo que o professor apresentou, treinam, né, esse conteúdo, normalmente naquilo que tradicionalmente a gente chama de lição de casa. E, por último, o professor aplica uma prova para testar a retenção, né, e o quanto aqueles alunos, aquele alunado conseguiu reter do conhecimento transmitido, né? Então, eu já entendi o que vocês estão falando, peraí, eu vou ter que sair um pouquinho aqui da minha tela. Vamos ver se vai sair a tarja. Espera aí. Saiu a tarja, né? E pronto. Obrigada aos que me avisaram, eu já estava aqui toda envolvida dentro da apresentação. Saiu, né? Então, ok, vamos voltar lá. Pronto. Então, vamos voltar aqui, né, na parte que o professor, então, ele aplica a prova para verificar o quanto que os alunos conseguiram reter daquele conhecimento que foi transmitido. Esse é o modelo tradicional de aula, certo? Então, vejam, quando a gente pensa em retomada das aulas com
transmissão da aula presencial ao vivo, né, aquilo que eu chamei de televisionamento da aula, é muito dentro desse modelo, né? Então, aí a busca é pegar, colocar a aula presencial dentro do passo 1 e televisionar o passo 1. E aí, todos os outros passos você não precisa colocar dentro da aula presencial. Então, é mais ou menos isso que algumas escolas estão pensando em fazer. Agora, a gente já tem tido há algum tempo novas visões de ensino e aprendizagem chegando, né, que tem um olhar mais forte para a parte de aprendizagem e o ensino a partir do que acontece na aprendizagem, em que a questão do detentor do conhecimento começa a mudar um pouquinho. E então, olha, a Regiane até está comentando aqui que muitos professores já não estão com aquele modelo anterior, né? Então, na visão de vocês, coloquem aqui no chat. Quem vocês acham que é o transmissor, o detentor do conhecimento nos dias de hoje? É o professor? É os alunos? Ou são os alunos? É a internet? É a cultura? Ou outra coisa? Quem que detém o conhecimento hoje, no ponto de vista de vocês? Olha, a Daniela falou que são os alunos, o Danilo falou que é o Google, né? É quase que um feiticeiro, né, Danilo? O Paulo já falou, olha, o Milton falou internet, o Renan falou professor e alunos, né? A Inês falou que são todos professor, alunos, a internet, a cultura. Alguém pode pensar em algum item a mais, além desses 4? Né? A Raquel falou que é a união de todos eles, né? Ele não dá para a gente colocar esse conhecimento em caixinhas separadas. Eu gostei bem disso. E a Mariana fala aqui uma coisa bem importante, né? Que o professor, o que ele tem é o manejo de organizar esse conhecimento, né? De arrumar esse conhecimento e dar um sentido para ele. E a Luciana comenta até que o conhecimento hoje ele é muito fluido, né? Ele também se movimenta, e o que é um conhecimento hoje, amanhã pode não ser, ou ele pode estar transformado. E a Laura aqui comenta também da importância da cultura para a construção do conhecimento. Então, vejam, as novas metodologias vão tratar o conhecimento, vão colocar um olhar novo para o conhecimento, né? A Flávia até diz aqui, né, que o ensino deixa de ser apenas a sistematização do conhecimento, porque está muito difícil de sistematizar o conhecimento e dizer que aquilo é ali algo estanque, né? É bem interessante essa visão essa da Flávia. Então, sim, é uma junção, o conhecimento hoje ele está em todos os lugares. Então, se é assim, será que a gente não pode inverter a maneira como a gente entrega uma aula, né? Esse é o desafio da sala de aula invertida, né? Da gente olhar, por que a questão da inversão? A gente olhar a questão de um jeito tão diferente que é quase como se a gente se colocasse de cabeça para baixo. Mas, além disso, existe uma inversão na maneira de fazer. Porque, enquanto lá no modelo tradicional, a parte 1 era a aula expositiva do professor, aqui na sala de aula invertida, a gente vai começar, ao invés de começar com o momento da sala de aula, a gente começa com o momento em casa. Então, em casa, os alunos exploram o conhecimento através de videoaulas. Aqui depois a gente vai ver que não precisa ser apenas videoaulas, tá bom? Mas, assim, por pressuposto, quando a sala de aula invertida começou, era com bastante trabalho com videoaula, mas já já a gente entra nisso.
Então, o aluno vai lá, ao invés dele ter assistido uma aula expositiva com o professor, ele assiste aquele conteúdo numa videoaula. E depois disso, aí sim ele vai para a classe, né? E aí, na aula presencial, com o professor ali junto, ele vai fazer atividades práticas, onde aquele conhecimento que ele adquiriu com as videoaulas precisa ter acontecido, porque senão ele se perde nas atividades práticas. Um terceiro momento é a de consolidação, né, e até talvez algum tipo de treino com essas atividades práticas, de maneira que elas comecem a ter uma cara mais de projeto, né? Não que precise, todo o projeto tenha que ser aquela coisa enorme, que demora meses para fazer, pode ser um mini projeto, uma coisa bem pequena, mas que dá um resultado concreto, seja ele concreto de se transformar em alguma coisa, ou de, né, ser um produto final desse processo todo. E na quarta etapa, que ali para a gente era aquela prova, né, para o aluno comprovar que ele reteve o conhecimento transmitido pelo professor, aqui o professor vai avaliar o alunado por meio dos próprios projetos, né? O resultado dos projetos, o que eles trouxeram e criaram e como eles se relacionaram com aquele conhecimento naquele projeto que foi proposto, ok? Então, a Simone até está dizendo aqui no bate-papo que na sala de aula invertida o aluno é ativo, ele não fica ali sentado ouvindo palestra, né? Bom, mas vamos pensar o seguinte, né? O objetivo, e aí a gente trazendo, né, esse aluno nosso, né? Aqui eu trouxe a imagem de duas adolescentes, eles são pessoas super dinâmicas, eles têm uma relação com essa questão do vídeo que é extremamente intensa, eles estão o tempo todo no YouTube, assistindo pequenas lives no Insta, agora tem aquela moda do TikTok, né, que está até dando problema lá nos Estados Unidos, mas vejam, a relação é diferente da gente, né? A gente não tem tanta relação com isso, com essa coisa dos vídeos, mas os nossos alunos têm. Então, a gente, no fundo, parece que o John, quando montou esse modelo, parece que, de alguma maneira, ele já estava sentindo essa movimentação de toda essa movimentação cultural na direção do conhecimento por meio de vídeos. Então, essa é a parte 1, né? Conforme a gente falou lá, das 4 etapas, ok? E agora a gente vai para a parte que é mais complicada, é onde eu vou gastar mais tempo, que é, ok, considerando tudo isso, como é que eu planejo e estruturo uma sala de aula invertida? Vamos lá? Então, esse planejamento é igual o planejamento que a gente faz quando a gente vai montar uma aula tradicional. A diferença é que agora a gente vai lidar com etapas diferentes. Mas, assim, aquele processo de preparação de aula que a gente já fazia no passado, a gente vai continuar fazendo. Né? Então, assim, se a gente ia levar figuras, imagens, se a gente ia preparar algum PowerPoint para projetar na lousa, ou se a gente ia levar professor de química, levar elementos químicos, professor de ciências, levar ali o boneco com as partes do corpo, tudo isso continua valendo. A diferença, aliás, o que tem também de semelhante é que tudo tem que começar com o objetivo da aula, tá? Sempre começa com o objetivo da aula. Então, não adianta, a gente encontrou um vídeo sensacional e aí você fala, eu vou montar uma sala de aula invertida com esse vídeo. Não, é o contrário. A gente primeiro vê, olha, eu preciso fazer uma aula que o objetivo é trabalhar tal coisa. E aí a gente vai buscar o material, tá? Então, eu vou dar aqui um exemplo que é
o de distinguir, né, trabalhar aqui um conteúdo de ciências da natureza. Nem é o meu forte, gente, vamos lembrar que a Seven trabalha principalmente com programas bilíngues, né, mas a gente está aqui numa aula de ciências da natureza para trabalhar os diferentes tipos de lava, que é um assunto que dá até bacana para fazer em inglês, porque tem muito vocabulário do inglês que aparece numa aula de ciências da natureza como essa. Então, eu tenho uma clareza que eu quero que eles aprendam isso, que eles entendam, por exemplo, o porquê, dependendo do tipo de vulcão, do formato do vulcão e de como a erupção acontece, um determinado vilarejo ou uma determinada população que vive no entorno daquela área vulcânica precisa sair mais rápido ou menos rápido daquela região, porque conforme o tipo de lava, a força e a rapidez com que a lava desce é diferente. Então, vejam, eu estou tratando de um assunto, mas pensando numa aplicação prática para esse assunto, né? A Regiane está até falando, se não tiver objetivo, não tem resultado. É isso mesmo, Regiane, né? Muito bem. E aí a gente vai começar aqui a estruturar a aula invertida. E aqui o Fernando parecia que ele já estava na frente do meu PowerPoint, porque ele falou exatamente isso, o antes, o durante e o depois. Então, uma sala de aula invertida a gente monta desse jeito. Então, no antes, que é aquela etapa 1, que a gente falou lá dos vídeos, sim, a gente pega e passa um vídeo para o aluno assistir sobre os tipos de lava. Mas não precisa ser só vídeo, né? A gente tem visto aplicações de sala de aula invertida, em que o professor trabalha texto, imagens, infográficos, podcasts e vídeo aula, que é diferente de vídeo, eu vou explicar o que é. Então, primeiro, a gente vai agora explorar esse antes. Então, como é que é a parte dos vídeos, né? Primeiro que a gente tem que ter em mente que o vídeo tem que ser curto. O espectro de atenção de uma criança, de um adolescente, é muito peculiar. Então, por exemplo, um vídeo para uma criança de 4 anos, de 7 anos, é 3, 4 minutinhos. E para o ensino médio, no máximo 20 minutos, eu vou dizer que até 15. Se tiver professor de ensino médio, me ajudem. A minha percepção é que 15 minutos é o limite, tá? Quero ultrapassar um pouquinho, porque o assunto é complexo, no máximo 20 minutos. Senão eles vão embora. Eles literalmente abandonam o vídeo. Então, assim, eles não são documentários, então não adianta pegar aqueles vídeos do History Channel de 1h30, o Fernando tá falando aqui que foi sorte, né, o antes, o durante e o depois, sei não, Fernando, foi muito igual, hein? Então, olha, por exemplo, eu não sei se vocês vão conseguir escutar, eu vou passar um vídeo aqui, depois vocês me falam se tem som. Acabou. Vocês viram como foi rápido? Tá? Muito rápido. Então, quando a gente fala em vídeo, é realmente, e até eu não sei quem foi que colocou aqui, que é 1 minuto por ano, né? Achei bem interessante essa lógica aqui. Foi, não sei quem foi que falou, que disse que a média é 1 minuto para cada ano da idade. Achei excelente.
né? Que aí a gente nem chega a bater nos 20 minutos. E aí a Jerusa falou outra coisa, que quando você trabalha com vídeo, você trabalha com objetividade, você vai direto ao ponto, né? Então, essa é outra característica da sala de aula invertida. Então, o aluno, ele vai lá, assiste o vídeo. Você pode até fazer uma pequena atividade para você ter certeza que o aluno fez o vídeo. Então, colocar depois do vídeo um Google Forms com duas perguntinhas bem assim, simples, superficiais, mas que o aluno precisava ter visto o vídeo para responder. Ok? Essa é uma maneira bem legal da gente ter um acompanhamento do quanto os alunos de fato fizeram a preparação e vieram para a aula presencial tendo feito o estudo pelo vídeo. A outra maneira, como eu disse para vocês, é por meio de texto. Tá? E aí a Ana Catarina está até falando assim, como é que a gente pode incentivar, né? Então, como eu disse, Catarina, eu acho que assim, você põe e depois vale a pena uma pequena atividade assim de 3 minutos, 2 minutos de checagem. Tá? Até eles criarem o hábito de fazerem essa preparação em casa. Olhem esse texto, eu trouxe aqui em inglês, porque, de novo, né, inglês é minha praia, lá no vídeo eu fiz uma tradução dos tipos de lava, mas aqui, vejam, é uma lauda, tá? Não pode passar de uma lauda. 7 minutos de leitura. Reparem que, inclusive, nós estamos nessa pegada. Quando a gente pega uma notícia ali no próprio celular e a gente vai olhando e lendo do Estadão, do UOL, da Folha de São Paulo, as notícias são escritas para não terem mais do que 5 minutos de leitura. Preferencialmente com ilustração. E hoje, se a gente puder incluir a questão dos infográficos, melhor ainda. Eu vou mostrar já um texto no formato de infográficos. Tá? E aí, como a Catarina me perguntou, até que a gente crie o hábito dos alunos fazerem essa preparação, você pega esse texto aqui, Catarina, e faz lá um Google Forms, né? Com 3 perguntinhas: qual é o monte mais alto, qual é o vulcão mais antigo e qual é o vulcão que teve uma erupção por último, mais recente. Pronto. Sem ele ter o texto na mão e olhar, explorar o texto, ele não consegue responder aquelas 3 perguntinhas. E aquele aluno que respondeu, vocês têm uma garantia um pouco maior de que ele se preparou. Ok? E aí, aqui eu quero mostrar para vocês um infográfico, tá? Então, o infográfico, ele também é um texto, mas ele é um texto que tem características bem diferentes, é um gênero literário novo, né? Ele tem uma preponderância de elementos gráfico-visuais. Então, se vocês olharem aqui, o nosso vulcão, ele é todo construído, né, de maneira que dentro desse gráfico a gente vai conseguindo perceber as várias partes do vulcão e as várias partes dos elementos que são expelidos durante a erupção. Então, isso aqui é um infográfico. Então, eles têm muita característica de ter desenho, de ter fotografia, de ter diagramas, de ter informações que aumentam ou diminuem conforme a quantidade, e ele vai integrar esses textos sintéticos com dados numéricos, né? Ou com, vocês podem ver aqui que tem o 92.000, o 20... né? Então, isso é um infográfico. Essa é uma tendência muito moderna e os alunos, eles precisam criar competência para ler infográfico, né? A Regiane está até falando aqui que infográficos são ótimos, que os adolescentes gostam muito, tá? Porque, de novo, é uma objetividade. Então, ao invés de vir um texto descrevendo, tudo isso aqui que está no infográfico vai levar 3 laudas. Mas no infográfico, em uma lâmina só, você coloca tudo, né?
E sim, tá? Essas 2, 3 perguntinhas é para você, até depois, com o tempo, quando os alunos se acostumam com essa etapa da preparação, depois você pode até deixar de lado, mas até eles criarem a cultura de trazer isso para eles, é legal pôr ali o que eu chamo de perguntas de checagem, mas assim, perguntas bem faceizinhas mesmo, tá? Então, esse é o infográfico, adoro. Uso de imagens, né? Eles, de novo, eles são uma geração que tem uma relação muito forte com imagem, né? É diferente da gente. Eu me lembro que os meus livros, né, ali da época que eu estudava na educação básica, nossa, quando tinha uma figurinha, era aquela coisa michuruca, preto e branco, né? Então, o Eduardo está até falando, né, que as apostilas, mesmo hoje, elas são lotadas de texto, mas isso vai mudar, viu, Eduardo? Isso vai mudar, eu acho que é uma questão de tempo. E o uso de imagens já cresceu dentro dos materiais didáticos. Então, a preparação do teu alunado para tua aula presencial pode ser até por meio de exploração de imagens. Então, por exemplo, aqui eu coloquei 4 imagens, eu poderia ter mandado 12, onde eu tenho vulcões de vários lugares do mundo, né? E aí eu tenho a elevação, que ponto do planeta que fica, quando que teve a erupção pela última vez, e se o vulcão está ativo ou dormente, ok? Então, de novo, né? Aqui tá tudo em inglês porque são elementos do nosso programa bilíngue que eu estou trazendo para vocês para exemplificar essa questão da sala de aula invertida. Podcasts. Então, também é algo que é super moderno, os adolescentes gostam muito, porque eles podem pôr o fone de ouvido, e eles põem aqueles Bluetooth e tal, liga ali o podcast, e aí eles ficam fazendo as coisas deles ouvindo o podcast. E eu não sei se vocês conhecem, queria até que vocês colocassem aqui no chat, quem já usou o Google Podcasts. Porque, gente, é sensacional. Tem podcasts de tudo quanto é assunto para a educação. E muita, muita, muita coisa em português, tá? Para todas as faixas etárias. E outra coisa que é bacana, alguns podcasts são mais longos, alguns podcasts são mais curtinhos. Então, tem de todo tipo, para vocês poderem, e uma coisa bem bacana é vocês acostumarem os alunos com essa prática, né, de ouvir, porque é algo super comum hoje, né, as pessoas estão fazendo academia, estão caminhando, estão andando de bicicleta, e olha, o Eduardo até comentou que ele fez um podcast e pôs lá, e isso que é muito rico do Google Podcasts, porque ele é uma ferramenta colaborativa, né? Todos os professores vão colocando conteúdos lá, e aí você faz igual um Google, em que você pesquisa aqui o tema e aparece todos os podcasts daquele tema, né? Então, isso é muito legal. A Raquel está até comentando que no ensino híbrido isso, nossa, pode ser uma coisa muito rica, porque seja o vídeo, seja o texto, seja o infográfico, sejam as imagens, seja o podcast, não importa se o aluno está na aula presencial ou se ele está em casa, né? Você traz esse manuseio com o conteúdo novo, com o conhecimento de qualquer forma. A videoaula. Quem reconhece essa pessoa aqui dando uma videoaula? Alguém lembra quem é essa pessoa? Até para o Josenildo, que falou em aula de matemática, esse aqui é sensacional, isso que eu vou mostrar para vocês ajuda muito o professor que trabalha com matemática. Esse aqui é o John, né? O John Bergman, que é o pai lá da sala de aula invertida. Ele tem uma técnica muito legal de gravar videoaula. E se você entrar no nome dele no YouTube, vocês vão ver um monte de videoaula que ele tem, porque ele é professor de ciências da natureza, vocês podem ver aqui.
né? Que tem a atmosfera, a biosfera, a geosfera, a hidrosfera, e ele está escrevendo, e parece que ele escreve no ar. Então, o que está acontecendo aqui? O John sempre diz o seguinte, que se você puder, você, professor, produzir o seu vídeo, isso ganha uma riqueza, uma relevância para os alunos, que é assim, o efeito é sempre muito melhor. E aí o John, ele usa essa ferramenta que para o Josenildo, por exemplo, que é professor de matemática, é fantástico, que parece que ele está escrevendo no ar, mas é basicamente o seguinte, é uma mesa, ele põe uma película, uma tela de acrílico na frente dele, e ele parafusa essa tela com aquelas, com aquele negocinho de prender prateleira na parede, tá? E aí ele põe um abajur mirando nele para ele ficar mais iluminado, tem um pano preto atrás, e aí ele escreve na película, na tela de acrílico, com lumicolor fosforescente. Né? Põe o celular na frente, começa a gravar, ele vai para trás da película, e aí ele começa a fazer toda a explicação dele, os esquemas, que nem ele é professor de química, né, que tem que fazer aqueles desenhos de como que é a molécula e tudo mais. Ele usa, assim, é um negócio que é caseiro, é super caseiro. Você vai gastar R$200, monta lá no fundo da sua casa, no canto da sua casa, e você usa forever. A Juliana falou assim, amei, né? É uma coisa bacana, Juliana, até para ter na escola, porque, de repente, parte das aulas podem ser gravadas dessa maneira e enviada para os alunos dessa maneira, né? A Roberta falou, é fascinante, e o nome dessa lousa é Lightboard, tá? Eu vou até parar aqui um pouquinho, que eu vou escrever ela no bate-papo, tá? Lightboard. Vocês podem procurar no YouTube, tem vários tutoriais, inclusive com legenda, ou falando em português, ou com tradução, com legenda, em que ensina ali em 15 minutos como é que você monta o Lightboard numa mesa qualquer na sua casa, tá? E aqui, olha, o Fábio me perguntou de estimular leituras mais longas. Então, Fábio, sim, né? Nosso alunado tem que ter o costume de leituras mais longas, mas não para a preparação da sala de aula invertida, tá? Aí é um outro tipo de trabalho e de repertório. E óbvio que o tamanho do texto também depende, é igual ao tamanho do vídeo. Né? Conforme a faixa etária, você consegue trazer textos maiores ou textos menores. Então, é essa a minha recomendação, tá? E aí o Fran está falando que um amigo é professor de matemática e faz algo parecido com isso, para poder colocar as fórmulas, Olha, até a educação infantil e o Fundamental 1 ganha muito com a gravação de videoaula desse jeito, porque a professora pode fazer o formato das letras, pode fazer a formação das palavras, caixa alta, caixa baixa, tudo é muito bacana, tá bom? Agora, ok, a videoaula é sempre mais legal e mais significativa do que a aula que eu achei lá no YouTube, né? Mas, puxa, como é que eu vou fazer? Eu nunca gravei aula. E aí eu vou contar algumas coisas para vocês, tá? Primeiro, a gente não é o William Bonner. A gente não tem que se cobrar essas coisas. Então, assim, você vai lá, você vai errar, você vai gaguejar, você vai tossir. Gente, não fica parando e começa de novo, para e começa de novo, grava 20 vezes, não. Se a tua videoaula está programada para ter 10 minutos, você tem que gastar 12 minutos para fazer aquilo. Um take só, tá bom? Tossiu, continua, errou, recomeça a frase e vai de novo. E gravem a aula. Essa naturalidade, na verdade, é muito importante até para que essa videoaula seja bacana.
Então, assim, não precisa tudo isso, sabe? Uma tela verde atrás, holofote, câmera fotográfica, gravadora. Não, gente, tá? Não precisa. Se tiver, maravilha. Se a escola montou, tudo bem, mas não precisa. A gente precisa de simplicidade. Então, como aqui, olha, eu ensinando a diferença entre as frutas com o meu celular ali penduradinho num tripézinho que eu compro por R$ 50 e videoaulas num flash. Aliás, na terça-feira que vem é justamente desse tema que nós vamos entrar, né? Como fazer videoaulas num flash, ok? Bom, agora a gente vai para o durante. Então, assim, os alunos se prepararam com aquele material que eu mandei, vídeo, texto, imagem, infográfico, podcast ou videoaula. No durante, então vamos imaginar agora a aula presencial, quando elas voltarem, ou enquanto isso, a aula online, que é o momento, né? O durante é quando o professor presencialmente entra, seja de forma digital ou analógica. Então, no durante, é o momento que aquele conhecimento que foi trabalhado, ele vai virar o planejamento de um projeto, ele pode virar um experimento, ele pode virar uma experiência, pode virar uma discussão, pode virar um debate, pode virar uma discussão em cima de como aquilo se aplica, como aquilo acontece na prática. Então, o durante, ele é mais significativo. No nosso caso, ali na ideia que a gente deu dos vulcões, tem coisas sensacionais que dá para fazer, né? Desde usar aquelas coisas efervescentes, colocar o mento dentro da Coca-Cola, fazer vulcão de papel machê. Então, tem inúmeras atividades que a gente pode fazer ali no dia da aula presencial, ao invés daquela aula expositiva sobre os 4 tipos de lava, né? Aqui eu acho que tem uma outra feita com outros elementos, né? Aqui tem aquele negócio de fazer a barba, aí você põe o efervescente, é um negócio e você põe anilina, aí fica com cores diferentes, e aí quanto mais espesso eles percebem, eles veem que quanto mais espessa a espuma, mais ela demora para escorrer em torno do vulcão. Então, é assim, agora, o depois, ele entra muito em fechar o projeto, né? Fechar a experiência, fazer algum tipo de registro, pode ser o vídeo do vulcão explodindo, pode ser o próprio vulcão, é um processo que vem, né, como finalização, e aí, como eu disse para vocês, que é coisa mais rica para fazer uma avaliação do que um projeto como esses, né? Bom, queria fazer aqui uma experimentação com vocês, muito rapidamente, só para vocês verem que não necessariamente a gente precisa fazer uma coisa enorme com papel machê, com mentos, Coca-Cola, espuma de barbear, nem nada disso. A gente continuando na questão dos vulcões, quem estiver assistindo pelo celular e puder entrar em outro lugar, ou quem está no computador puder entrar no celular, eu vou pedir para vocês entrarem nesta área aqui. Vocês podem entrar tanto pelo QR Code, aqui no canto direito, quanto pelo link, que é esse bit.ly/vulcões, o underline 7. E aí, aqui é um mural digital, eu apresentei vários murais digitais para vocês ao longo desse tempo. Vou pedir para quem conseguir entrar aqui dentro dessa área, clicar aqui nesse botão de mais e coloquem lá alguma coisa que vocês pegaram sobre vulcões, ou algum vulcão que você já visitou, ou algum vulcão famoso que você conhece. E quem puder, eu vou até entrar aqui dentro da área. Quem puder,
coloca até uma foto de um vulcão, é só vir aqui, clicar na lupinha, e aí eu vou pôr aqui a palavra vulcão, e vou pedir, olha, eu posso pedir vídeo, posso pedir GIF, vou pôr aqui colocar o link, peraí, vou voltar lá, tá? Porque aí quem quiser, coloca, ó, já tem vários entrando, o link é, vamos lá, aqui, bit.ly/vulcões, underline e o número 7. Deixa eu colocar aqui, eu vou voltar lá enquanto vocês fazem bit.ly/vulcões, sem nenhum acento, sem nada. Aí, cadê o underline? E aí, o número 7. Olha que bacana. Vocês estão aqui, olha, alguém já colocou o Vesúvio, outro colocou que não há vulcões ativos no Brasil, outro colocou que o vulcão é uma estrutura geológica. Aqui alguém falou da Krakatoa, né, lá na Indonésia. Olha essa imagem linda aqui desse vulcão cheio de neve no topo. Alguém pegou aqui e colocou uma definição. O Renan colocou um vídeo. Olha que coisa mais legal. Impressionantes do vulcão Pidaué no Havaí, que está em erupção desde 3 de maio e ainda não parou. Né? Aqui a gente tem... Então, vejam, a gente fez aqui uma atividade, olha um monte de coisas que vocês estão contribuindo, né? Então, esse aqui é o nosso projeto. Então, não, tudo bem aquele projeto de fazer o vulcão com papel machê, né? É super wow, mas às vezes a gente precisa de um projeto simples, mas, sabe, os alunos ficam contentes com o resultado, eles se interessam em contribuir com as fotos, com as imagens, e aí todo aquele conhecimento dos tipos de lava começa a fazer sentido, né, e ganhar relevância para eles, porque eles começam a ver vulcão explodindo, imagens de lava. Para o aluno brasileiro é bem difícil esse conhecimento, porque alguém até colocou aqui que não existem vulcões ativos no Brasil. Então, perde a relevância para nós, né? Então, olha, aqui um exercício super simples que vocês fizeram em alguns segundos. Olha essa imagem aqui, esse GIF que a teacher Lúcia colocou, não sou eu, tá bom? É minha xará. Olha, aqui alguém colocou que no Rio Grande do Norte tem um vulcão que não tem força para explodir. Gente, olha esse vulcão aqui soltando essa poeira cor-de-rosa. Então, se a gente faz umas coisas lindas dessa, imagina nossos alunos, tá? Então, é esse o conceito. Isso aqui, por exemplo, é uma coisa muito interessante de fazer naquele depois, né? Naquele depois, e aí você pode fazer já um processo de avaliação por meio de uma atividade como essa, tá bom? Vou voltar aqui para a nossa apresentação, porque, afinal de contas, indo já para a nossa parte final, a gente está falando de tudo isso aqui, pensando que a gente precisa ter alternativas para essa fase que em algum momento chegará, que é a de volta parcial das aulas, né? Então, a gente está aí nessa luta contra o coronavírus, então a gente agora tem que pensar em caminhos para, por exemplo, eu utilizar
uma ferramenta como a sala invertida, né, a sala de aula invertida, ou como a gente chama em inglês, o Flipped Classroom, como uma opção, um caminho para a gente lidar com essa fase de revezamento. Então, a Emerance perguntou como é que chama essa ferramenta. Eu vou escrever aqui, tá? É o Padlet, tá? É só colocar padlet.com e é uma ferramenta gratuita, tá? Tem a modalidade paga, mas dá para usar ela sempre gratuitamente, é só ir mudando os murais um de cada vez. Então, na fase de revezamento, o que provavelmente vai acontecer, pensem numa turma da escola de vocês, tá? No quinto A, por exemplo. Dentro do quinto A, a gente vai dividir esse quinto A, muito possivelmente, em 3 turmas. Uma turma A, onde a gente vai ter 35% dos alunos, a turma B, outros 35%, e a turma C, que deve ter aí uma variação de 30% a 40%, que é dos alunos cujas famílias não querem mandar as crianças para casa, ok? Não querem mandar as crianças para casa, e esses vão ficar em casa. Então, esses vão ter contato apenas com as aulas, apenas pelo caminho digital. Então, aí, nas outras terças-feiras, a gente colocou como uma opção, nessa fase 1, né, a turma A ter aula de segunda e quinta, a turma B de terça e sexta, quarta-feira, escola fechada para fazer toda a higienização necessária, mais profunda do que até no dia a dia, e também é 20% da carga horária que a gente dá para o professor para ele construir conteúdo online. E enquanto isso, obviamente, a turma C é a turma que permanece em casa. Então, se a gente pensar na sala de aula invertida, a gente usa tudo isso aqui no antes, no online, o depois no online, e usa a aula presencial para o durante. E com isso, a gente garante que durante a aula presencial, nesse momento de grande riqueza, que é transformar o conhecimento enciclopédico em aprendizado significativo, a gente deixa esse momento para o presencial, né? Os alunos da turma C, eles podem fazer a mesma coisa, só que no online. Então, é questão do professor, por exemplo, elencar as perguntas do debate, as instruções do planejamento do projeto, as etapas da experiência, encaminhar para os alunos da turma C e falar, olha, agora vocês vão entrar no Meets gratuito e vão se reunir em grupos de 4 e vão trabalhar dentro disso aqui. Então, vejam, os alunos da turma A vão fazer na segunda, os da turma B vão fazer na terça. Os da turma C, eles vão combinar quando eles vão ok? Então, é uma maneira da gente ganhar muita riqueza de trabalho. Eu sei que nessa aula presencial a gente vai ter que ter a coisa do distanciamento, então determinadas práticas não vão ser possíveis de fazer, porque os alunos têm que estar distantes uns dos outros, mas é possível da gente encontrar meios e caminhos de fazer essas coisas um pouco mais ligadas à parte prática do conhecimento, né? Algumas disciplinas ganham mais possibilidades do que outras, né? Mas sempre é possível. Ok? Aí vai muito da criatividade, da capacidade de cada um de vocês de montar esses projetos. Bom, eu vou tirar algumas dúvidas que estão aqui. Alguém me perguntou se os próprios alunos fazem inserção das informações no Padlet. Sim, Carlos, como vocês fizeram, vocês foram os meus alunos naquele momento. Se o aluno ele entra pelo link direto, como foi feito com vocês, ele vai aparecer ali, anônimo. Não sei se vocês separaram, que tinham vários anônimos. Se você quer que o nome do seu aluno apareça, você pede para ele fazer um cadastramento dentro do Padlet.com, cadastramento gratuito.
Se você trabalha, se a tua escola trabalha com o Google for Education ou com o Teams da Microsoft, que eles têm o e-mail educacional, você pode montar um Padlet e adicionar os membros que vão fazer coisas nesse Padlet, nesse mural digital. E aí você coloca os e-mails educacionais dos alunos, ok? E aí o que o Josenildo falou, esse output, esse depois, pode ser mapas mentais, podem ser murais digitais, pode ser website usando ferramentas de formação de site gratuitos, tem inúmeras coisas, pode ser produção de vídeo, pode ser produção de podcast dos alunos, né? Os alunos fazendo a gravação do podcast, aí tem muita coisa que a gente pode fazer. E lembram de alguém de vocês comentou que na aula expositiva o aluno fica ali, passivo, parado, morocochô, né? Quando você inverte a sala de aula, o aluno vai ficar ativo, participativo, fazendo coisas e trabalhando, né? E trabalhando. Então, meus queridos teachers, professores, docentes, pedagogos, gestores escolares, todo mundo que está aqui, o que nós fizemos hoje? Nós tratamos de sala de aula invertida, começando primeiro com visões de ensino e aprendizagem. Quais são as visões de ensino e aprendizagem que dão base para a sala de aula invertida? Aí depois nós passamos pelas 3 etapas de como planejar e estruturar uma sala de aula invertida, com o antes, o durante e o depois. Depois a gente fez, né, fase 3 aqui, uma experimentação do que seria o depois, né, como é que esse depois pode se dar. E pensamos aqui, eu trouxe algumas ideias de como incluir, então, essa prática como um dos caminhos. Isso que eu acho que é muito importante eu colocar para vocês. Não se trata de, então, olha, só vai ter sala de aula invertida durante essa fase, mas vocês incluírem dentro das várias alternativas, das várias soluções que o colégio está pensando, incluir isso como mais uma ferramenta para trazer um bom caminho, uma boa experiência para o alunado durante essa fase 1 da retomada das aulas. Para quem não tem ainda, fica aqui o meu contato, tá? Então tem meu nome completo, vocês conseguem me achar no Insta, no LinkedIn, no Facebook. Eu tenho o meu canal no YouTube, né? Que é onde a gente está colocando essa live, vai ficar lá gravado. Tem o canal do YouTube da Seven Idiomas, todos os nossos webinars ficam lá também. Quem puder se inscrever nos nossos canais, seja no meu, seja no da Seven, vai lá, se inscreve, põe lá no sininho, que aí vocês recebem recados de quando tem coisa nova. Tem aqui meu WhatsApp também e o meu e-mail de contato, tá bom? E aí, só lembrando o que a Thelma colocou, quem quiser receber o certificado, eu sei que ela colocou várias vezes o e-mail da nossa assistente, que é a Magali Costa, os certificados pode pedir direto para ela. E assim que a live acabar, vocês entrando no YouTube, lá onde ficam aqueles comentários embaixo do vídeo, vocês vão ter o link para quem quiser receber a apresentação, né? Para poder guardar, para poder mostrar, compartilhar com outras pessoas. Tá? Então, é isso. Eu vou descompartilhar aqui a minha tela. E vou pedir, então, para a Thelma encerrar para a gente. Abre o microfone, Thelma. Posso finalizar, Lúcia? Oi, gente, obrigado de novo pela participação. Batemos nosso recorde de gente presente de novo. Muita gente boa participando ativamente. Combina com tudo que a gente tem falado sobre metodologias ativas, alunos protagonistas, muito bom. Obrigado pela presença e participação de vocês. Antecipando que na próxima terça, o tema da nossa live, hoje a Lúcia já deu
umas diquinhas que vai dando um monte de vontade da gente ver, né, as grandes ideias, que é a questão da produção de videoaulas, né, a gente fala, nossa, coisas simples, fáceis, rápidas, que facilitam a vida do professor, que envolvem os alunos, que deixa um mantenedor entusiasmado, então, várias oportunidades. Então, terça-feira que vem, nossa live às 16h. Pedindo de novo, quem quiser certificado e material, nesse e-mail que a gente colocou nos comentários do YouTube e também ao longo da apresentação. Idem com relação às avaliações, é muito rápido de preencher. E antecipando, né, aguardem o lançamento, já informem o diretor de vocês, o mantenedor de vocês, o coordenador pedagógico, do lançamento do cardápio, né, um menu mesmo de soluções que a gente quer levar para os colégios para facilitar a vida do professor e principalmente para dar qualidade, entusiasmo para as aulas, que é tão importante para nós enquanto professores, para nós enquanto mantenedores, e o mais privilegiado, beneficiado, são os alunos, né? E aí, aluno bem, feliz, envolvido, tá bom para todo mundo, né? Então, tá bom, gente, aguarde, já divulgue, e terça-feira que vem tem mais. Obrigada, Thelma. Então, ó, só para quem está perguntando, essa live vai ficar gravada, tá? É o mesmo link que vocês receberam para entrar, então vocês podem compartilhar com todas as pessoas que quiserem, né? Quem tiver o link tem acesso sem problemas. Quanto mais vocês compartilharem, melhor. E aí, quem quiser a apresentação, né, os slides, é só pedir, assim que a gente fechar aqui a live, vocês voltando para a live, né, aí já gravada e não ao vivo, lá embaixo na área de comentários tem o link para vocês pedirem material. E da live da terça-feira que vem, todo mundo que se inscreveu nesta live de hoje, já a partir de daqui a 2 dias, já vai receber um e-mail nosso com o convite da live de terça-feira que vem. Tá bom? Se vocês quiserem convidar colegas e indicar, eles precisam fazer a inscrição, tá, gente? Porque aí a gente manda o link para eles também. Outro precisa fazer o cadastro e a gente manda, e aí manda o link para eles também. Ok, pessoal, então tá bom? Com isso a gente encerra essa transmissão. Boa semana para vocês. Tchau, tchau, gente. Até terça.